Bom dia, gente. Estamos hoje mais uma vez no Café com Juarez. Estamos aqui recebendo convidados e sempre com aquele cunho informativo. O melhor de tudo é nós informarmos. O Breno está valendo aí, Breno? Então, nós só conferindo aqui com a produção se está valendo já. Nós estamos hoje com testando equipamentos novos hoje no Café com Juarez. E como eu dizia, o conteúdo informativo, nós trazermos informações, e principalmente aquelas informações que, nesse momento, fazem a diferença na vida do produtor rural, do agricultor, desde do agricultor familiar, agricultura familiar, até o mega produtor. O crédito rural, que está lá constando da nossa Constituição Federal, é uma política social como pilar mestra do desenvolvimento do nosso povo, da nossa gente. Então eu recebo hoje aqui o Christian Tischer. O Christian é agrônomo, tem experiência, trabalha com planejamento rural de propriedade. E eu digo, né, Christian, que isso é uma das coisas mais importantes que se tem nos dias de hoje, né? Planejar. O agricultor passou o momento onde deixava para ver, deixava para arrumar documentação, não tinha todo aquele rigor com documentação. Esse mundo que nós estamos vivendo, até a própria última resolução do Conselho Monetário Nacional, o nível de exigência, né? O acesso ao crédito rural, né? Antigamente qualquer laudo do agrônomo estava valendo, né? Hoje não. Hoje tem a responsabilidade, né? Da mesma forma que eu apresento o Christian, eu apresento também o César Rambo, que é contador, que trabalha já há muitos anos no ramo contábil, conhece o setor público, o setor bancário, né, César? E que também conhece as agruras do dia a dia do nosso agricultor, seja agricultor empresário, agricultor familiar. Esse novo momento, essa virada de chave que é importante na vida do agricultor, né? Então, deixo primeiro a palavra para o Christian se apresentar e aí logo nós vamos batendo um papo, trazendo o dia a dia dessa dor que nós estamos sentindo agora. Principalmente nós que estamos aqui vivendo no meio do agro, do agricultor, do produtor rural. As conversas desde a igreja até a escola, até o bar, até o baile, toda ela gira em torno disso. Bom dia, Christian. Bom dia, Dr. Juarez. Bom dia, César. Falando um pouco, então, sobre o meu trabalho, né? Hoje eu sou engenheiro agrônomo, né? Presto consultoria para algumas propriedades rurais na área de planejamento rural, na área de projetos técnicos, né? Também sou prestador de serviço na área de perícias, laudos de avaliação e outras atividades aí que contemplam as necessidades do nosso produtor rural. Exatamente como o senhor fala, a propriedade rural deixou de ser apenas um pequeno negócio informal. Hoje a propriedade rural ela tem que ser tratada assim como uma empresa, né? A forma como hoje se lida na agricultura é muito diferente do que se lidava alguns anos atrás. Então, se precisa saber muito que o produtor tem que estar amparado, bem assessorado tecnicamente, né, para encontrar as melhores oportunidades que ele tem dentro do sistema, né, da agricultura hoje, que proporcionam a ele crescer na sua atividade, né. O crédito rural sempre foi um aliado muito forte do produtor rural, continua sendo, e é uma necessidade muito grande que o produtor continue tendo a oportunidade de acessar esse crédito, porque hoje nós somos um país de origem primária, né? E um país de origem primária precisa da sua agricultura forte, então, para continuar gerando a economia e fazendo com que os produtores, então, cresçam, né? Sejam mais produtivos. E nesse ponto, então, o crédito rural é muito importante. Nesse sentido, o produtor precisa também
se organizar, né? Não é mais uma atividade tocada de qualquer forma. É muito importante que o produtor comece a não só trabalhar com os braços, né? Mas também trabalhar com a cabeça. Muito bom. Né? E trabalhar com a cabeça hoje traz muitas oportunidades para o produtor. E quando ele tem acesso a, muitas vezes, a informação e a uma boa assistência, a sua propriedade com certeza tem um resultado muito melhor, muito mais efetivo e livra ele de muitos problemas que estão por vir pela frente, né? Perfeito. É o custo que você paga. É um custo com certeza que se paga. E gera lucro ainda. E gera renda. Perfeito. César Rambo também, gostaria que tu desse teu bom dia. Pode falar mais perto do microfone, né, César? Bom dia, doutor Juarez. Bom dia, Christian. Esse assunto que vamos tratar hoje, que a gente está conversando, é de suma importância para o nosso agricultor. E como perito contábil, através do meu trabalho, eu vejo as diferenças que existem. Como eu conheço a parte da agricultura, da produção, apesar de não ter vivenciado a vida como produtor, eu trabalhei em cooperativas, eu conheço um pouco do dia a dia, do sistema. E eu sei também como funciona a questão do custo de produção, de todo o que o produtor leva, de tudo que ele investe, não só financeiramente, mas tudo que ele coloca da vida dele na produção. Perfeito. Então, o serviço sempre foi buscar o melhor. Que bom, César. E eu vejo também que tu tem atendido, conversado com muito agricultor, né? E antes de nós entrarmos propriamente no crédito, no alongamento da dívida, Christian, como que chegou, né, nessa situação os agricultores? Como que eles chegaram nesse nível de endividamento, né, que está hoje? Embora eu vendo alguns índices da Farsul e da própria ProSoja, o nosso agricultor ele paga a conta ainda. Né? Então, mas existe um endividamento muito grande. Né? Mas ele ainda está buscando, ele está vendendo, está se esforçando e está pagando. A cultura é ele pagar a conta. Mas como chegamos nesse patamar que estamos hoje de endividamento? Bom, acompanhando as propriedades hoje, a gente vê que o produtor é muito motivado e muito apaixonado por tudo que ele faz, né? O maior orgulho de um produtor rural hoje é crescer na sua atividade, é poder dar oportunidade para os filhos continuar dentro da sua propriedade, proporcionar uma boa condição familiar dentro daquilo que ele trata como negócio. O endividamento, ele tem crescido muito nos últimos anos, muito pela mudança, né, de como se trabalha hoje. Antigamente as famílias tinham mais filhos, sendo bem sincero, né, e o trabalho era muito mais manual. Hoje a gente tem a oportunidade aí de ter um trabalho muito mais laboral para o produtor, né. A tecnificação é uma realidade que está sendo seguida, né? Só que isso tudo tem um custo diferente, né? Então, as margens hoje de produção, elas não são mais tão elevadas quanto eram no passado. Da mesma forma, também, a produtividade das culturas, ela tem se elevado, que tem compensado ter esta tecnificação, ter um trabalho mais laboral, ter a capacidade, então, de investir mais na sua propriedade. Porém, o Rio Grande do Sul, né, falando aqui mais da nossa região, tem passado, sim, por diversas dificuldades climáticas, né? A atividade do produtor, ela é uma atividade a céu aberto, o produtor está à mercê do mercado também, onde o produtor é um ser a ser estudado, de certa forma, né? Porque ele produz sem saber quanto vai receber por aquilo que está produzindo. Eu dizia, Cristian, nós temos até uma dificuldade, às vezes. Eu vim do interior, vim da lavoura. Tu provavelmente também vem, o César também. Meus avós eram agricultores. Então quem sai da lavoura muitas vezes tem dificuldade até de quantificar
médico que sai de família de agricultores, advogado que sai, engenheiros, contadores, porque quem botou o preço dos nossos produtos sempre foi o governo, foi o mercado. Nós nunca pudemos dizer assim, não, eu produzo soja e eu quero tanto pela saca de soja. Não, é os outros que colocam o preço. Então o agricultor, ele produz, mas quem coloca o preço é o mercado ou é as políticas governamentais, né? Mas quem coloca o preço do insumo é os outros. Não é o produtor. Não é o produtor. Né? Então é essa dificuldade que tu fala. Exatamente. E isso vem nos últimos anos, além das condições climáticas terem, né, afetado bastante o produtor. Se a gente olhar desde 2019, né, a gente teve pelo menos 3 secas, né, e pelo menos 2 enxurradas, vamos falar assim, né, em safras. Além da oscilação de preço da produção. Então, o produtor hoje, quando ele vai plantar, ele forma um preço, né? Ele tem o seu custo lá estabelecido em insumos, em operação, né? Em investimento. E no momento de vender a sua comercialização, nem sempre, né? O mercado está tão favorável. E os vencimentos vêm, ele tem que acabar vendendo o produto naquele momento, né? Alguns produtores têm a opção ainda de tentear o mercado, vamos falar assim, né, que seria, eu colhi o meu grão tá guardado, eu vou aguardar o meu crédito que eu tomei para fazer essa produção, ele vence daqui a 1 mês, 2 meses, ele tem esse tempo de ajuste, então, para estudar o mercado um pouco, achar o melhor momento para vender a sua produção, para então quitar os seus compromissos. Porém, né, muitas vezes nos últimos anos, essa produção ela não tem coberto o custo, né? Porque muitas vezes no momento de formar a lavoura, o valor da commodity ela até tá de acordo com a conta que o produtor fez. Mas muitas vezes na hora de comercializar esse preço caiu. Ela oscila, não existe uma segurança de preço, né? Não existe uma segurança de preço, né? Mas existe ferramentas que o produtor pode adotar para então ter uma segurança maior na hora de programação, planejamento. Exatamente, um planejamento, contratos futuros de venda de produto, né? Isso para alguns produtos, né? Mas aí tem outros produtos que muitas vezes não se enquadram nesse tipo de negócio. Mas sim, existe formas do produtor se precaver, né? Para ter um negócio mais seguro no planejamento da sua atividade. Perfeito. E César, tu tem conversado com, eu vejo que tu tem conversado com bastante agricultores e como é que tu tem percebido os encaminhamentos? Houve a medida provisória, depois houve uma resolução do Banco Central dizendo quais os documentos que são necessários e qual é a tua percepção, assim, como que tem funcionado o Banco do Brasil, a Caixa, o Banrisul, as cooperativas de crédito? Já deu para perceber como que eles estão fazendo esse encaminhamento? Como que eles estão tratando dessa situação? Os bancos. E como o agricultor tem reagido. Isso é muito importante. Inicialmente, após a publicação da medida, os bancos ficaram silentes. Totalmente silentes do que estava acontecendo. Até para eles poderem se reestruturar e dentro administrativamente se organizar. Agora, nesse momento, eles começaram a montar os cronogramas deles, definir as documentações necessárias, modelos de pedidos de prorrogação, banco faz o seu. Cada banco faz o seu. Nós não temos ainda hoje uma posição sobre nenhum pedido feito, né? Ainda é uma incógnita a situação. O que os bancos vão acatar e o que eles não vão acatar. Até porque vai demorar, né, César? Assim, acredito assim, é uma gama de pedidos, né? Aí vai lá para o banco, né? O gerente encaminha, provavelmente não seja uma decisão só do gerente ali, é uma decisão colegiada, geralmente, que tem os interesses do banco, tem os interesses do agricultor, né? A análise, né? Tem que ver garantias, né? Tem que ver viabilidade, a vida desse agricultor no banco, porque vai contar isso também, né? Qual é o relacionamento que ele tem, a viabilidade financeira do alongamento das dívidas. Então não vai ser um processo rápido, né? Não, com certeza não é um processo rápido. E isso também nos deixa um pouco preocupados, porque nós temos um prazo máximo,
que é 12 de novembro, Uhum. nessa medida. E a gente sabe que nenhuma análise vai acontecer com menos de 30 dias. Uhum. Nenhuma resposta do banco efetiva, Uhum. passando por todos os comitês, com todo o trâmite que ele exige, pelo menos 30 dias. Se a gente tiver toda a documentação de acordo que precisa, os laudos, os decretos, as situações de emergência, todas elas, então a gente consegue minimizar o risco de que não venha a ser beneficiado por essa medida. Uhum. Mas se a gente entregar só uma requisição sem amparo documental, a grande possibilidade é que teu pedido não venha a ser atendido. Por isso que precisa de um laudo do agrônomo, né? Exato. Hoje, Um levantamento até contábil da viabilidade. exato. Hoje nós temos duas peças principais, além das definições e laudos governamentais sobre as intempéries e sobre o tempo. Uhum. Que é um laudo agronômico Uhum. que prova que o produtor realmente, nesse período, teve as frustrações de safra, Uhum. e um laudo de capacidade de pagamento futuro. Uhum. São duas peças principais hoje. Perfeito. Não adianta eu só chegar e entregar a solicitação do requerimento. Eu quero prorrogar. Está aqui a minha boa intenção de prorrogar. Ok? Uhum. Só que hoje, a própria MP prevê esses documentos anexos a essa solicitação, Perfeito. para que o banco possa tomar essa decisão com mais segurança, amparado em documentos Sim. viáveis, né? Documentos que sejam reais, né? Exato. Christian, eu escutando hoje de manhã o presidente da AproSoja, o Irineu Hort, e o Irineu dizia que, segundo palavras dele, que a Farsul levantou dados que 11% do endividamento, note bem, gente, somente 11%, isso quem está dizendo é o Irineu Hort, presidente da AproSoja, em contato com a Farsul, que 11% das dívidas rurais vai ser possível alongá-las, vai ser recepcionado pelas instituições bancárias, né? Então é muito pouco. Então 89% das dívidas do endividamento rural vai continuar. Então, diante desse número, Christian, como tu vê, também eu gostaria de ouvir a tua percepção de como está girando, está uma situação nervosa, as pessoas estão vivendo um momento nervoso, porque ali está a vida das famílias, o sofrimento das famílias, ali está o pai com o CPF que não pode mais comprar um fogão, né, não pode comprar mais um pneu de carro a crédito, então tá um momento de dor, um momento sofrido. Como tu vê esses primeiros passos das instituições bancárias e os primeiros passos do agricultor, do produtor rural na busca por esse crédito, ou do alongamento do crédito? O alongamento ele é um direito e um dever ao mesmo tempo do produtor rural, né? Ele é um direito que o produtor tem, mas tem o dever, então, de cumprir com suas obrigações para se enquadrar, então, no acesso desse crédito, né? Não é qualquer crédito, então, também que realmente pode se enquadrar dentro disso. A percepção que se tem hoje é que, sim, a maior parte dos produtores passam por um momento de dificuldade e de grande endividamento, né? Tiveram uma perspectiva em um cenário anterior com um preço da sua produção um pouco mais elevado, realizaram investimentos que eu posso chamar até de coerentes para a época, né? Porque na época em que foram realizados a conta fechava, né? Hoje, então, a gente teve uma retração no cenário econômico que traz, então, uma redução desse preço, digamos assim, principalmente da sua produção, o que vem dificultando, então, cumprir com as suas obrigações de crédito. O produtor, sim, ele tem que buscar a melhor forma de se adequar, digamos assim, às legislações, né, que permitem, então, esse alongamento. Hoje o alongamento, ele prevê o cumprimento de alguns critérios, né? Esses critérios, então, eles se debatem na situação onde o produtor ele precisa associar o crédito tomado a uma frustração referente àquele mesmo crédito. Exatamente. Esse é um link que muitas vezes, cara, não,
tive frustração. Sim, mas qual é o teu crédito? Era para milho? E aí... A frustração foi em outra cultura, o crédito não se enquadra, né? Então, assim, por que só 11%, né, vai tomar, talvez, vai acessar isso? No meu ponto de vista, hoje é pouco, tá? Para conseguir alavancar de novo os produtores, né, e fazer com que eles continuem trabalhando e desenvolvendo suas atividades. No meu ponto de vista, se 11% apenas das operações se enquadrarem, não vai resolver o cenário econômico dos nossos produtores, mas ajuda, né? Então é algo que ajuda. Se não tinha nada, os 11 ajudam. Os 11 ajudam, né? Acredito que o produtor em si, ele é como uma rotina, como a gente fala, o produtor não é uma empresa muito organizada, né? Então ali a gente vê a importância de que o produtor precisa buscar assessoramento para se tornar uma empresa mais organizada. Então hoje, muitas vezes o produtor, quando ele entra num cenário de endividamento, ele acaba entrando num ciclo vicioso de muitas vezes tomar um crédito para suprir outro. E isso, hoje, para enquadrar essas operações como uma frustração, torna um pouco mais difícil. Mas não que não seja possível, porque a gente tem como fazer um linkamento, né, dessa operação nova que ele tomou, né? Claro que tem que ser provado isso, né? Que o produtor, então, tomou um novo crédito, muitas vezes um crédito até diferenciado, né, para cumprir com uma obrigação, né, que ele tinha de algum crédito, porque o produtor ele não é um ser mal intencionado. Com certeza. Ele realmente entra num cenário de dificuldade, não é pela boa intenção de tentar pagar, ele tem a intenção de pagar. Então, nesse sentido, eu enxergo hoje que o produtor que estiver mais preparado, que conseguir juntar as informações necessárias, para então sim ser elaborado os laudos que são solicitados e conseguir provar que realmente, eu tomei um crédito para um investimento, porém tive algumas intempéries, a minha produção não atingiu o esperado, o preço de comercialização do meu produto também não atingiu o esperado, então sim, se enquadra, né, na posição do produtor solicitar o alongamento ou solicitar uma renegociação. E isso, então, vai estar muito relacionado à capacidade do produtor de juntar as informações, a capacidade técnica, e quanto mais técnico for, né, essas informações, quanto mais claras essas informações tiverem, maior vai ser a aceitação da sua instituição de crédito. Porque a instituição de crédito, ela também precisa, né, ver que realmente o produtor tem um enquadramento, né, nessa necessidade desse alongamento, né? Muitas vezes a instituição, ela está ali para ajudar o produtor, né? Mas para isso o produtor precisa realmente mostrar para a instituição que, eu tomei esse crédito para plantar o meu milho, para trocar o meu trator, né? Mas a safra não foi como esperado, né? E eu não consegui atingir a capacidade de pagamento. E eu utilizei, porque utilizei o crédito para essa finalidade e tenho provas aqui que eu utilizei para essa finalidade, né? Isso é importante. Muitas vezes eu ouço, mas deu uma tempestade de granizo na minha lavoura. Há 2 anos atrás. Tu registrou? Você tirou foto? Você guardou? Tudo isso pode ir para o laudo. Tudo, você tem, eu tenho dito muito que o agricultor, ele tem que organizar o dossiê da vida dele. O dossiê do crédito rural, com todas as provas da frustração, a nota, quanto que vendeu, quanto que comprou, as intempéries climáticas que aconteceram, tem que registrar se estourou a barragem do açude e levou um tanto da produção com aquela chuva torrencial de 200 milímetros, registra. Tudo tem que ser registrado, porque o mundo não existe mais, eu confio no fulano de tal. O mundo é contratual, o mundo é documental. Então, muitas vezes, nós, culturalmente, principalmente do meio rural, não temos essa cultura de documentar. A fotografia é um documento.
O registro de vídeo é um documento, o laudo do agrônomo é um documento, o laudo do contador é um documento. Então, documenta essa situação, documenta na declaração do imposto de renda, documenta. Eu ouço muito, tenho muito, nos últimos dias agora, eu falei com o gerente. Cara, falar com o gerente não é prova. Tu enviou um e-mail para o gerente? Pede o e-mail do banco e envia o teu pedido. Mas isso, mais para o final, eu quero trazer essa questão jurídica, porque vejo que vai se efetivar essa expectativa dos órgãos de classe, Farsul, a ProSoja e outras associações, de somente 11% do produtor rural endividado acessar esse alongamento, esse crédito. Nós vamos enfrentar uma crise de lavouras que não vão ser plantadas, vai diminuir a produção. Nós vamos enfrentar uma crise de lavouras mal plantadas, por falta de recursos, né? E nós vamos enfrentar uma crise de fixação desse homem que é do campo, ele vai ir para outro setor para buscar a vida, né? Então, e nós vamos perder uma cultura, uma organização que é o princípio de tudo no nosso território, que é a produção rural. Nós somos exportador de alimentos, né? E se nós deixar de produzir alimentos? Nós não temos cultura de produzir chip, de computador, de telefone. A nossa cultura é produzir soja, milho, leite, fruta, né? E animais, frango, aves. Então, quer dizer, é isso. E o que vai acontecer? Então, mas eu quero situar mais para frente, quero ouvir mais vocês ainda de como que está andando, mas queria entrar justamente para o César e para o Christian agora, atendendo à resolução. Quem entra e quem não entra. Não sei, vocês escolhem quem só para nós. A gente sabe que é 2019, tem 2024, tem toda essa questão aí, mas seria importante até 2025, o público já ouviu isso na televisão, já ouviu no jornal, mas eu digo, tem que repetir, vamos repetindo e vamos se organizando. Pode falar, César, vocês que escolhem. Hoje o produtor rural que se enquadra, né, assim, no prolongamento o MCR prevê o prolongamento, né? Então, todo produtor que conseguir provar que realmente teve uma frustração, uma dificuldade operacional do seu negócio, né, que realmente teve uma perda produtiva, teve uma perda de comercialização, que trouxe um prejuízo a ele, incapacitando ele de pagar, ele pode solicitar o prolongamento pelo próprio MCR, né? Prevê isso, né? Então, como eu vinha falando, é muito importante que ele realmente prove isso. Ele tendo... E como que ele prova isso? Assim, esmiuçando isso, Christian, como que ele consegue? Vamos dizer assim, um produtor aí que nas últimas 3 safras aí não conseguiu. O que vai no laudo? O que é importante ter nesse laudo? Como o senhor vinha falando, o produtor ele precisa ser munido de provas, né? Essas provas, então, sim, se enquadram como imagens, né? Não é simplesmente uma imagem. Essa imagem precisa estar, por exemplo, georreferenciada, né? Mas eu tirei uma foto normal com o meu celular, né? Tirei uma foto normal do meu celular de uma enxurrada, né? Lá lavou a minha lavoura, arrancou um monte das plantas que tinha plantado, derrubou a produção, né? Enfim, toda foto em qualquer aparelho, no seu celular, né, ela no verso da imagem, né, no arquivo da imagem aparece o georreferenciamento dessa imagem. O local, a localização. O local onde a foto foi tirada. Então, eu não tirei na frente da imagem, não aparece, por exemplo, a localização. Então, não vai servir como prova o vídeo que eu fiz lá no dia que aconteceu isso, as fotos que eu tirei da minha lavoura, muitas vezes prejudicada. Mas sim, se você tiver o arquivo no seu telefone, né, buscando a essência do arquivo lá, as configurações do arquivo, vai mostrar a localização e pode sim ser enquadrada como uma prova na confecção do laudo que o agrônomo vai realizar.
Junto disso, o agrônomo também pode buscar histórico pluviométrico da região, pode buscar imagens de NDVI, né, que são imagens da massa verde produzida ou não naquele período da sua cultura. Enfim, documentos onde o produtor acessou um seguro rural naquele momento, tanto o Proagro quanto seguros privados, né? Toda essa documentação ela é plausível de enquadramento para a produção de laudos, então, que provem que realmente o produtor teve uma perda naquele período. Também o projeto técnico, né? A gente vem muito no automático essa criação dos projetos para o produtor acessar o crédito. Mas hoje ter um assistente técnico que realmente atenda a necessidade do produtor e não simplesmente faça um projeto e encaminhe para o banco, é muito importante nesse momento. Esse projeto técnico, ele vai levar, quanto mais íntima for a relação do assistente técnico com o produtor, mais o assistente técnico vai entender a realidade do produtor e melhor vai ser esse projeto técnico, que então lá no futuro vai servir de respaldo para o produtor. Não, no projeto o meu custo ia ser tanto, né? A minha receita prevista no projeto foi tanto. Na hora que eu fui comercializar a minha produção, né, eu só consegui vender a produção por X valor. Então, tudo isso pode ser levado em consideração para a confecção do laudo, né, e enquadramento, então, da solicitação de prorrogação. Porém, né, agora então a gente tem a medida provisória, né, que também enquadra o produtor em uma renegociação e um alongamento de dívida com uma ênfase, vamos falar assim, administrativa e jurídica um pouco melhor, né, por ter essa medida provisória. Essa medida provisória, então, ela vai enquadrar produtores que tiveram uma perda de renda de 30%. Desde 2019 até 2025, né, em pelo menos 2 safras, né? Então ele tem que ter tem que provar essa perda, tá? Muitas vezes o faturamento do produtor nesse período, tu vai olhar lá o faturamento, por exemplo, o extrato que a prefeitura tem lá, né, do faturamento individual de cada produtor. Mas o produtor, ele, ao passar dos anos, em vez de diminuir a sua renda, a renda aumentou, né? Tá, mas então ele não teve uma perda de 30% na sua renda bruta, né? Aí, então, se torna a necessidade de mostrar o porquê. Não, ele teve um aumento de renda bruta, né? Porém, esse aumento de renda bruta ele veio aliado, digamos assim, ao arrendamento de mais uma área de terra. Então, na verdade, por área cultivada, por unidade de produção, ele não teve um aumento de renda e sim ele teve uma frustração. Então, muitas vezes a renda lá ela não atingiu a perda de 30% da sua renda, mas se deve a não atingir a perda de 30% da renda. Porque ele trabalhava, por exemplo, com 50 vacas, passou a trabalhar com 80. Então ele teve que botar, né, tantos por cento a mais de área produtiva ou de unidade produtiva para atingir muitas vezes a mesma renda. Então isso tudo pode ser justificado, né, e pode ser enquadrado desde que realmente exista essa frustração. Olha só, Christian e César, só para vocês da importância desse tema, nós estamos com 350, chegou a 320, 350 pessoas assistindo a nossa live nesse momento. Só para entender assim imagina uma sala com 350 pessoas estão nos escutando agora, porque é a dor que as pessoas estão vivendo nesse momento, né? A incerteza que as pessoas estão vivendo nesse momento, as pessoas que têm essa atividade vinculada ao agronegócio. Então, para ver como isso afeta as famílias, isso afeta o dia a dia de uma região, de um estado, né, e de um país, essencialmente voltado para o agronegócio, né? Então, a importância disso, de nós levar essa informação, o quanto isso... eu sempre digo assim que na vida a gente tem que ter propósito. E o propósito de levar informação de qualidade, auxiliar as pessoas a se posicionar,
a auxiliar as pessoas. Nós não fazemos guerra contra banco, nem contra governo. O objetivo de todo ele é buscar dotar as pessoas, o agricultor ou o empresário, de ferramentas para que ele venha acessar esse crédito. Esse que é o objetivo. Então, pelo propósito já da live já está valendo. Ó. Esse é um salão cheio de gente escutando o que nós estamos falando, porque o assunto ele é premente, é um assunto que as pessoas estão vivendo isso agora. E tu também, César, tem pedido documentos. Eu noto que muitas vezes tu está atrás de documentação. E nós temos uma cultura que muitas vezes uma parte, vamos dizer assim, do produtor rural, ele vai até a instituição bancária, ele vai até a cooperativa dele, ele vai até a empresa que ele negociou, faz um contrato, assina o contrato e não pega uma via do contrato. Como que você vai negociar? Como que você vai... Tu não sabe nem quando vence a tua parcela. Tu acha que vence tal dia, né? Mas não é achar. Hoje não existe mais. Pode ser o botequinho de esquina, ele tem que ter planejamento. A agricultura familiar tem que ter planejamento, o médio agricultor, produtor tem que ter planejamento, ou pecuarista, ou seja lá, do ramo do meio do agro, e o mega produtor também tem que ter planejamento. Então, como que tu vê isso, e a busca de documento, e principalmente o encaixe, na prática, como está sendo o encaixe dessas pessoas ontem tu me falava ainda que tem uma questão das dívidas vencidas, até as que venceram, não pagas, entra. Sim. As que foram renegociadas já não entra. Elas entram dependendo do vencimento delas. Sim, ok. O seu vencimento foi pela MP até 31 de maio. Uhum. Houve uma prorrogação de 30 dias, que era o prazo que tinha para prorrogar. Então, os Perfeito. vencimentos até 30/6 estão cobertos pela MP. O que vence no ano que vem é uma... Não venceu ainda. É o futuro, não se sabe o que vai ser. Então, esse não entra ele na não EU. é coberto. O que está a vencer, não está a coberto. partir de agora, não é coberto pelo que está escrito na MP. Perfeito. Né? Então, assim, não se sabe, eles não entram nessa seara de, vamos prorrogar o futuro, porque também não se sabe como é que vai ser a produção do futuro. Né? Podemos ter uma excelente safra, uma revitalização da nossa agricultura, ou podemos, infelizmente, ter mais um ano de precariedade. Então, assim, o nosso agricultor hoje, ele vem, que nem o Christian falou há pouco, 3 secas, 2 enxurradas. 5 anos em 7. Estamos no 7º ano. Uhum. Né? E 2 enxurradas de enxurrada. Enxurrada. E não dá de levar a casa. Então, assim, é uma situação que não tem estrutura e poupança que aguentasse todos esses anos ali. Essa MP que prevê, entre aspas, uma liberalidade dos bancos em fazer essa prorrogação dos vencimentos, o alongamento, ela é meramente documental. Administrativa, porque nós temos, pela legislação, o dever da prorrogação. A própria Constituição fala a produção da terra tem, não vamos dizer vantagens, mas ela tem incentivos. Ela tem proteção. Ela tem proteção, ela tem incentivos. E a manter o produtor na terra, para que não venha acontecer como vinha acontecendo, que os filhos não queriam mais lidar na terra e vieram todos para a cidade. E a gente tem hoje várias propriedades pequenas abandonadas por causa disso, que os pais faleceram, os filhos não querem mais produzir pela dificuldade que é o dia a dia da produção. Sim. Então nós temos hoje, sim, que incentivar e manter o nosso produtor no campo, porque quem vive na cidade sabe que se a agricultura for bem, o comércio está bem. Perfeito. Se a agricultura for mal, a recíproca é verdadeira. Então, os bancos sabem disso também. A liberação das verbas é por isso também. Sim. E o banco não quer terra, né? O banco o banco opera com dinheiro, ele vende dinheiro, né?
Então o banco não quer terra, o banco quer que as pessoas tenham renda, consigam pagar os juros, porque eles vendem juro, né? Que é um negócio desde que o mundo, é normal e tem que existir. O banco fomenta. Tu não tem dinheiro, tu compra, faz o investimento, né? E vai trabalhar com o dinheiro do banco. E hoje muitos poucos têm condições de financiar a própria lavoura. Muitos poucos, né? Então essa que é a nossa realidade. Mas assim, ainda eu vou deixando, nós estamos hoje com 40 minutos de live, né? E deixando já para vocês ir fazendo um encaminhamento, Cristian, depois o César, quais os conselhos imediatos para hoje? O que deve fazer o agricultor que necessita de fazer o prolongamento da dívida? Hoje o produtor, para fazer o prolongamento, né? Acredito eu que a primeira iniciativa dele é buscar os contratos que ele tem operando de crédito, né? Fazer o levantamento de todos os contratos de crédito que ele tem, né? Levar isso para o seu assistente técnico ou para o seu assessor jurídico, né? Para então ver quais são as operações que realmente se enquadram nesse período. E através então do diálogo do produtor com o seu assessoramento, vamos falar assim, ele então vai conseguir, né, trazer as características de cada operação de crédito, né? E então, junto com o assessoramento, ele vai conseguir enquadrar ou não as operações, né? Hoje os produtores, tanto o Pronaf, quanto o Pronamp, quanto demais produtores, todos eles possuem então a possibilidade de fazer esse prolongamento. Como o César falou, né? Contas então que foram prorrogadas, inclusive, né? O produtor prorrogou uma parcela de um custeio no ano passado, uma parcela do investimento no ano passado. Essa parcela ela já foi enquadrada então como uma perda financeira, e essa mesma parcela que foi jogada às vezes para o ano seguinte, ela pode entrar agora na medida provisória com um alongamento maior, facilitando então realmente o pagamento dessa parcela. Às vezes foi prorrogado para mais um ano, ou foi prorrogado para o último ano que vence o contrato, né? Ele pode sim elaborar revisão disso, então, e encaminhar entrando dentro da medida provisória, então, com um alongamento de até 10 anos. É muito importante que, para o alongamento, o produtor faça o levantamento de todas as suas operações de crédito, enquadre essas operações de crédito e principalmente mostre que ele sim, ao longo desses 10 anos que ele tem por capacidade de prolongar, que ele sim vai ter capacidade de realizar esse pagamento. Então não adianta muitas vezes o produtor simplesmente jogar para o ano seguinte e ver o que vai dar no ano que vem, né? Ele precisa sim montar uma estratégia dentro da sua propriedade, dentro da sua produção, para que ele realmente enquadre agora o alongamento, realize o alongamento, né? E cumpra com o objetivo do alongamento, que é regularizar a sua situação nos próximos 10 anos. E assim, Cristian, agora, no primeiro momento, ele vai procurar uma assessoria. O que ele deveria trazer em mãos? Os contratos, então? Em primeiro momento, o que ele precisa, no mínimo, é os contratos das suas operações de crédito. Acesse seu aplicativo do banco, né? Olhe quais todas as operações que você tem. Muitas vezes o produtor nem sabe quanto deve. Né? Exatamente. É o que nós temos vivenciado aqui, né, César? Com certeza. Então é muito importante que ele acesse aí seus aplicativos do banco, busque lá a aba de financiamentos, olhe quais os créditos que ele tem tomado, anote todos os créditos, vá junto com o seu gerente de agência, solicite os contratos, vai até o seu ATER, o teu assistente técnico, vai até o teu contador, vai até o teu advogado, né? E então, junto com essas três frentes, vamos falar assim, né? Enquadre todas as operações, produza os laudos necessários, então, para que realmente o produtor prove. Porque, assim, a intenção da prorrogação, ela vai ser avaliada. Não é simplesmente avaliada pelo atendente lá do banco. Pela amizade com o gerente, não vai ser. Pela amizade com o gerente não vai ser pela amizade com o gerente, né? Vai ser, sim, com o produtor conseguindo provar, né, que realmente ele teve uma perda, né, e que ele está bem intencionado em realizar o pagamento dessas pendências, vamos dizer assim, e que então ele prove também para a instituição financeira que realmente ele precisa desse amparo nesse momento.
quanto mais produtiva for essa prova para a instituição financeira, melhor vai ser a aceitação da instituição financeira. Então é muito importante que ele esteja bem munido, né, de documentos. E só um parênteses assim, ó, eu vejo também assim, César, que vai ter vários pedidos lá na mesa do gerente e do comitê que decide, né? Vai ter vários pedidos lá. Mas se o teu pedido tiver com laudo agronômico do agrônomo bem feito, com laudo, como é que tu falou o nome? De viabilidade contábil, econômica bem feito, com mais fotos referenciados via GEL, mais documentos, mais isso, mais aquilo. Qual é o laudo, qual é a proposta, qual é o pedido que vai ser aceito? É o teu. Né? Então, é por isso que é importante isso que tu colocavas, né? E eu fiz esse gancho só para destacar. Vai ser concorrido, não vai ser todos que vão ter acesso a essa modalidade de alongamento da dívida. Então, faça o teu, já que é uma situação que exige, que está te fazendo sofrer, ninguém gosta de dever, né? Está te fazendo sofrer, então procure orientação. É com o agrônomo, é com o contador, é com o seu advogado, é com os órgãos de assistência, com o teu sindicato. Busque formas, não importa como de você acessar um meio de ter um pedido bem embasado, com laudo agronômico, com laudo contábil, um parecer, quem sabe até do advogado, né? Para que aí o gerente, ao encaminhar a tua proposta, vê ali que ali tem consistência, existe viabilidade econômica, existe um planejamento do agrônomo, né? E aquilo que tu falava antes, Christian, que é muito importante, hoje, acredito que é mais ou menos nessa linha, você trabalha com assistência rural, assistência técnica, por percentuais também, ou por valores fixos, mas o custo, a profissionalização da lavoura, seja ela de 20 hectares, 50, de 5.000 hectares, ela é a mesma, ela vai precisar se profissionalizar num grau menor, um grau de dispêndio menor, quem sabe, pelo tamanho da propriedade, mas tem alguns requisitos, como documentos, planejamento e assistência técnica, não existe mais como andar sem isso. Né? Então, mas eu só fiz esse gancho só para reforçar do quão importante é essa documentação que tu se referia. Exatamente, né? O Manual do Crédito Rural, ele prevê, então, a possibilidade de alongamento, ele prevê, então, essa proteção para o produtor, né? E realmente vai se enquadrar o produtor que tiver mais bem organizado, que tiver mais bem assessorado, né? O produtor realmente precisa, então, buscar, no meu entendimento, num primeiro momento, né, os seus órgãos, né, o seu assistente técnico que faz parte do planejamento da sua atividade, né, fazer o levantamento documental, falar com o seu contador, né, buscar provas, então, que realmente levem o produtor a se enquadrar dentro do regramento, né. E a gente sabe que o produtor ele não é muito de organizar documentos, de buscar isso. Então, ele nesse momento eu enxergo que sim, ele precisa de auxílio. Né? Ele precisa que o seu assistente técnico, que o seu contador, que o seu advogado, que o seu administrador, né? Junte toda essa documentação e auxilie ele a orientar, esse contrato aqui a gente vai conseguir, né, direcionar dessa forma. Nesse contrato você não teve uma perda, então realmente isso não vai ficar dentro do enquadramento, mas nesse outro teve. Né? Perfeito. E isso então vai embasar com maior segurança até para o próprio analista, né? Ele vai fazer esse requerimento lá com o banco, é muito importante que ele faça um comunicado formal, né, digamos assim, isso tudo orientado pela sua assistência, né? Perfeito. E que isso, então, mostre também para a instituição financeira que ele realmente precisa e que realmente ele está enquadrado. Então, é muito importante que o produtor busque essa assistência, né? E que faça, então, os trâmites necessários para acessar esse crédito, que realmente tem um prazo, né? Os contratos, eles precisam ser assinados até
acho que é 31 de novembro, se eu não Do- me engano. 12 de novembro, É. então, né? E o problema é que daí tem a análise toda, tem juntar a documentação, mais a análise de documentos, e depois a emissão do contrato e depois assinar até 12 de novembro, né? Exatamente. Então, assim, no meu entendimento, o produtor ele sempre contou como o banco, né, com a instituição financeira, como a cooperativa de crédito, sempre como um aliado na sua produção, né? Então, hoje, no meu ver, ele precisa sim cumprir as regras para que então a instituição financeira também possa realizar o aceite dessa necessidade da prorrogação, né? E quanto mais embasado, quanto mais tecnicamente orientado o produtor tiver, mais fácil vai ser também para o analista lá da instituição financeira dizer, ó, não, ele realmente teve uma frustração, ele se enquadra nas diretrizes da prorrogação, né? Então, sim, se ele cumprir com as regras que o banco também pode reger, que são garantias e tudo mais que o banco pode exigir, né? Sim. Então, mas daí o produtor quer se enquadrar, por exemplo, mas eles querem uma garantia, né? Bom, você tá com a intenção de pagar, né? Então, você tá montando um planejamento junto com a tua equipe técnica de realizar esse pagamento. Sim. Então, muitas vezes, dar essa garantia é uma opção, né? Perfeito. Claro que tem a forma correta de dar a garantia, né? De se organizar, né? Então, existe o lado do produtor, existe o lado da instituição financeira, né? Sim. Existe o lado governamental também, que a medida provisória, ela, né, falando assim com as entidades, né, nacionais que defendem o agronegócio, a gente realmente vê que é pouco o enquadramento, né? Pouco. Mas então nós temos que buscar dentro disso que se enquadra, né? Tentar classificar as operações, né? E utilizar isso. Nós precisávamos de mais, mas temos só isso. Vamos se adequar a isso nesse momento e depois vamos fazer a outra luta daí. exatamente. Seria isso? Cristian, obrigado. César, eu vejo assim que tu tem tentado organizar. Eu tenho ouvido tu falando com produtores, olha, quantos hectares tu planta? Qual é que é a média? Qual é que é o teu faturamento? No soja, do leite, do milho, do trigo. Tu busca, eu vejo que tu busca organizar sempre. Porque muitos não têm a ideia. Tá, mas do milho tu gastou quanto? Qual é que foi o teu custo? Quanto é que foi disso? Quanto é que foi aquilo? Eu vi tu fazendo planejamento e diz, olha, tu deve tantos tantos milhões, tu está produzindo tanto, deixou de produzir, o ano que vem não. É aquilo que tu falava, Cristian. Não basta empurrar com a barriga para o ano que vem. O ano que vem está logo ali, né? E eu vejo que tu tem falado muito isso. E nessa organização. E como que tu vê, o que tu aconselharia que os nossos agricultores fizessem nesse momento, além daquilo que o Christian acabou de colocar agora? Hoje, nós precisamos de uma reestruturação administrativa do nosso produtor. Não basta alongar o crédito só. Não basta alongar o crédito. Tem que fazer assistência com o agrônomo. Isso, você tem que se munir de todos os recursos que são disponíveis para ti dentro do teu ambiente, do teu microambiente ali. Por quê? Porque a época de plantar, de jogar a semente e passar depois a colher, essa época já passou faz muito tempo. Hoje, todas as tecnologias que nós temos, elas vieram para nos beneficiar. Só que nesses benefícios nós esquecemos de cuidar a parte documental. Nos estruturarmos de tal forma como uma empresa faz. Até porque esse é um passo que está aqui na frente. O CNPJ do produtor rural se tornar uma empresa é um caminho que provavelmente no ano que vem vai ser... Nós já temos inscrição estadual, né? Sim. Inscrição estadual todo agricultor já tem, que é o caminho normal da pessoa jurídica. Inscrição federal, CNPJ e inscrição estadual. Justo. Né? Então, assim, e nessa pejotização, digamos, transformar tudo em pessoas jurídicas, empresas, toda essa organização vai ser de vital importância. Porque hoje, muitos dos nossos agricultores, eles não sabem exatamente 100% do custo que eles têm. Porque o que eles computam? Eu comprei semente, eu comprei adubo e eu gastei diesel. Sim, e o trabalho dele não computa. Isso é apenas uma parte do teu custo.
Uhum. A organização documental nos permite que se possa fazer, sim, uma reestruturação administrativa, uma reestruturação financeira, que sim venha a atender as demandas que o cliente tem e suprir os eventuais empréstimos que ele fez, ou nos prepararmos antes. Não deixar, né, César? Eu tenho notado muito que às vezes as pessoas, quando cai a casa, é que procura o advogado, procura o contador, procura o agrônomo. Tem que ser antes. Sim, você Vem vindo, tem que planejar a sair. Não se sai de endividamento, tanto rural, quanto empresarial, quanto pessoa física. Não sai de um ano para outro. Você precisa prolongar 2, 3, 4 anos, fazer uma reestruturação negocial, cortar custo, onde é que pode cortar. Eu sempre digo assim para o agricultor, não corte da tua família, né? A família viva bem. Tem que ter dignidade, né? Não corte no que é essencial. Cuide bem da tua família, mas reestruture, né? Tente evitar o gasto. E esse prolongamento. E César, ainda mais especificamente agora do alongamento, o que tu diria nesse momento? O que o agricultor tem que fazer? Hoje, sim, a primeira atitude do agricultor. Fazer o requerimento de alongamento. E eu até diria assim, eu até discuti esses dias contigo, que já nós enviaríamos toda a documentação. Eu vejo que, como tem uns bancos, as cooperativas principalmente, elas estão dizendo, não, eu quero assim e assado. Então, eu vejo que é importante que o agricultor, ele efetue o pedido lá de todas as operações que ele tem. O banco vai dizer, não, eu só vou te dar dessa aqui, disso aqui. Ok, mas ele fez o pedido. Uhum. O que não pode é o agricultor dizer que falou com o gerente, aí depois, porque eu estou vendo que ali na frente muita coisa vai ser judicializada. Como tudo no nosso país é judicializado, até o remédio, muitas vezes tem que se brigar na justiça, né? E não é culpa do cidadão, é culpa do poder estatal isso, né? Então, ali na frente nós vamos ter que judicializar. E aí, onde é que está a tua prova que tu pediu? No protocolo do requerimento, faça teu requerimento em 2 vias, entregue ao banco, peça para o teu gerente geral, gerente de conta, para ele assinar esse protocolo de recebimento da tua solicitação do alongamento, do enquadramento dentro dessa medida provisória. E eu tenho sugerido também, César, se tu tem o e-mail do banco, envia a proposta por e-mail, que ele está protocolado lá e pede abaixo, ó, preciso um retorno. Né? E me diga se recebeu o e-mail ou não, coloca. Mas tu tem uma prova digital daí, que tu enviou o pedido com toda a documentação. Mas tem que fazer o pedido por escrito. Mas vou deixar tu Justo. O pedido por escrito é necessário. O simples falar com o gerente... O ligar para o gerente, mandei ele, um WhatsApp para o gerente. Ele não se constitui de uma prova de que... Ele é uma prova da tua boa vontade, mas você diz, eu quero prorrogar. Tá, mas onde é que você mandou isso por escrito? Hoje, querendo ou não querendo, o que vale é o papel, é onde é que você enviou a tua intenção da prorrogação, onde você disse assim, eu quero me enquadrar, eu manifestei que eu quero fazer. Eu tenho intenção de pagar, mas eu preciso que as condições sejam favoráveis também para que isso aconteça. Porque eu parto do princípio assim, César, eu tenho o direito de pedir. O banco tem até o direito de me negar, mas o meu direito de pedir, ninguém pode tirar. Eu vou requerer. Sim, e nessa fase do requerimento agora, que a gente gostaria também, como técnico, que já fosse feito o requerimento, já com toda a estrutura possível. Vem com o laudo do agrônomo. Isso, venha com o laudo do agrônomo. Assistente técnico. Mas tratem com urgência dessa solicitação. Era isso que eu queria ouvir de ti. Tu tem insistido assim que o pessoal vai demorar 60 dias para juntar os documentos, vai demorar mais 30 dias para conversar com o gerente, e vai demorar e você foi. E outra coisa que é importante, essa medida provisória expira em 12 de novembro. É uma medida provisória. Depois tem que ser convertida em lei. Eu vi hoje o presidente da ProSoja falando que teria que já fazer um projeto de lei e já mudar um pouco essa medida provisória. Época eleitoral, isso não vai acontecer. Nós vamos ter uma eleição em outubro, que agora nós só vamos falar da eleição, né? E depois vamos ter lá o seu segundo turno. E você foi. Esse ano não se aprova mais nada. Então, o que você tem que fazer? É organizar documento, fazer os pedidos, organizar documentos, né? Eu digo assim, mas eu vou dizer tal coisa, poxa, não é o gerente que tem o problema, né? Vem uma resolução do Banco Central, FEBRABAN tem o lobby político dela,
né? Os bancos se eu tivesse banco, eu queria lucro. Eu não estou ali para brincar. Eles querem lucro. O teu problema de calamidade, o teu problema de mercado é da tua atividade, não é um problema do banco. Se torna um problema do banco, mas o banco está na praça para lucro. Ele não está ali para... É uma instituição de caridade. De caridade. Ele não está dando dinheirinho para ninguém. Entende? Então, a operação é de lucro. Então, o que tu vai fazer? Tu tem que se adequar àquilo que fala o Cristo. Não adianta brigar, não adianta isso. Fazer profissionalmente. Envia o pedido, faz tudo aquilo que tu está falando, né? Mas, por favor, continua, César, que tu estava concluindo. Porque dentro dessa solicitação que tu faz ao banco, é a tua prova. É onde, você não conseguindo este alongamento, você pode sim, numa eventual judicialização desse processo, desse contrato, você já começa com uma prova de que você quis, você tentou. E o banco negou. Perfeito. Né? E quanto mais estruturada e elaborada for essa tua proposta, essa tua solicitação, não só uma folhinha em branco dizendo eu quero prorrogar. Ou como o Cristo falava antes, que antigamente, eu não sei se era da tua época, Cristo, mas antigamente tinha formulário pronto, que todo mundo chegava, passava, assinava, o cara nem não sabia da lavoura, não olhava a lavoura, só emitia um laudo e ia tudo passando. Isso mudou. Porque a questão é assim, o nosso agricultor, 90% deles não lê o contrato. Que o Christian falou, não sabe nem quando vence, muitas vezes. Não, às vezes nem pegou o contrato. Não, infelizmente os nossos bancos não têm mais a cultura, eu não sei se por contenção de custos ou por quê, de entregar os contratos ao cliente. Isso é seguir regras de compliance, né? Isso aí, os nossos bancos e instituições cobram muito que nós temos que ter regras dos bancos americanos, dos bancos do mundo inteiro, as regras de compliance, você tem que cumprir a lei, né? Um banco americano não faz isso. Só que no Brasil, nós temos uma proliferação de bancos. Enquanto os americanos têm 30 bancos, nós temos 400 bancos. Né? Por quê? E onde é que está a regulamentação? Onde é que está o Banco Central? É só em cima do agricultor sempre que se regulamenta? Né? Vamos cuidar. O banco falcatrua para todo lado. Né? O modo de tratar com venda casada para o cliente. Né? Eu faço o teu financiamento, mas é isso. Tu tinha débito que era do Manual do Crédito Rural e eu vou fazer uma operação bancária simples para ti. Como isso? Onde é que está o compliance? Onde é que está? Então, muito da crise que nós estamos vivendo hoje, César, é responsabilidade das instituições bancárias também, que no momento que o preço do soja foi lá em cima, se ofereceu crédito, dizendo que o cara, fazendo uma programação que o sujeito ia pagar, né? E as empresas também que vendiam implementos, não sou contra, tem que vender. Mas se vender, eu faço uma promessa que hoje não está se cumprindo. Num investimento a céu aberto, te garantindo que tudo ia dar certo e tu fazendo investimentos altos, comprando equipamentos e maquinário que muitas vezes tu não precisava. Então, quer dizer, existe uma meia-culpa que todo o sistema tem que fazer nessa situação tudo. Mas gostaria que tu concluísse justamente nessa situação aí do registro do pedido. Porque do registro do teu pedido, quanto mais elaborado ele for, quanto mais coeso ele for, maiores são as chances do teu enquadramento, porque você está provando que efetivamente você teve as intempéries. Quanto mais calçado você estiver, vamos usar essa palavra, menos chance o banco tem de te negar, de dizer que não, que infelizmente você não se enquadra nesse parecer, nessa MP. Perfeito. E assim, não queira que o banco te entregue o contrato de um dia para o outro. Sim, eles também têm um tempo hábil para isso também. Sim. E o nosso tempo vem correndo. Nós temos agosto, setembro, outubro. Nós já estamos em agosto. É rápido. É rápido, então, muito rápido. É isso que eu gostei da tua observação. Nosso negócio é urgente. É urgente. Precisamos ir atrás. Busca o agrônomo, busca o contador, busca o advogado, se informa, conversa com o banco. Eu só vou fazer um parênteses aqui, César, que nós temos 1 hora você termina a nossa live, temos autorização do Instagram e do YouTube para 1 hora, depois ela corta. Tá? Mas eu queria aproveitar para agradecer, Christian, e agradecer, César, nós vamos cortar nós aqui, porque se deixássemos aqui, nós ficava conversando a manhã inteira de tão palpitante que é esse assunto e é urgente. Tá? Então, agradecer a presença de vocês, Christian, dizer assim que foi muito informativo, né?
né, César? Foi muito assim didático e informativo. Vocês conseguiram transmitir aquilo para os ouvidos das pessoas que estão nos escutando. Quase 400 pessoas estiveram nos ouvindo, né? E para dizer assim, ó, só para um fechamento, agradecer vocês dizer que se somente 11% do endividamento rural é a expectativa da Farsula para o soja que vai ser enquadrada. Vai sobrar 88 para rediscutir. Primeiro momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos adequar às resoluções do Conselho Monetário Nacional, da medida provisória, e vamos buscar cumprir esse papel do produtor rural. Aquele que não conseguir acessar, entra para uma segunda linha de assessoramento com um advogado, com um contador, com um agrônomo. Temos que descobrir um outro papel. Temos que ter uma outra alternativa. Como vamos encaminhar isso? Que é pressão nos deputados para votar a medida provisória, que é que o governo reedite essa medida provisória, colocando os que ficaram fora, que isso já aconteceu outras vezes. Em 2025 já aconteceu isso, né? Foi reeditada a medida provisória. E terceira opção, eu vou lá para a judicialização. Tem a súmula 298 do STJ, que disse que tudo aquilo que for utilizado para o financiamento do rural, ele é dívida rural. Não importa o nome que o banco colocou. Está lá, é uma súmula. Essa súmula está vigente. Então, se não tiver outro jeito, nós vamos para a judicialização. Né? Então, isso que é importante. Primeiro passo, vamos cumprir as regras, buscar se adequar à medida provisória 1376, né? Isso. Às vezes eu esqueço o número dela. Buscar, em não se adequar, vamos sentar ainda e vamos trabalhar como sobreviver nesse mundo. Né? E depois, se não tiver outro jeito, vamos buscar a judicialização. Gente, muito obrigado de coração. Christian Tischer, agrônomo, né? Muito atuante nessa área do planejamento rural. Agradeço, foram muito informativas as tuas palavras. César, tu também que atua aí na assessoria rural, na assessoria dos agricultores, dos produtores, muito obrigado. E obrigado, gente, e você que nos acompanhou até agora. Essa live vai ficar disponível no nosso Instagram, depois no YouTube. Envie para seu amigo, copie o linkzinho, envie lá para o seu amigo, comente, nos envie as suas dúvidas. Eu vou deixar depois o número do Christian, o número nos comentários aqui da live, o número do César. Quem tiver dúvida, pode conversar com vocês, né, Christian? Pode chamar vocês. E vamos lá. Esse papel, esse momento é de esclarecimento. Essa é a nossa função e esse é o nosso propósito. Obrigado, gente. Um abraço a todos.